E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai estar conversando aqui sobre portas lógicas, tá? Para quem não entende ou nunca ouviu falar, né? A gente vai falar um pouco sobre alguns tipos e a gente vai mostrar aqui na prática também como que elas funcionam. Então, para quem não conhece, isso aqui é um circuito integrado, né? E olha só, esse aqui, ó, é fabricado no Brasil. O código dele é o SN74LS01N. Então, se você digitar esse código aqui no Google, né, você vai conseguir encontrar o datasheet com as informações do que é ele, né? Depois a gente vai estar mostrando aqui que ele é um conjunto de portas lógicas, né? Que a gente vai estar conversando e vai mostrar como que ele funciona, né? A gente montou o circuito aqui, ó, e vai estar mostrando na prática como é que funciona uma porta lógica. Beleza, pessoal? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre portas lógicas, só aguardar a vinheta que logo a gente está de volta. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, por favor já se inscreva. E se gostar do vídeo, né, por favor também deixa o like aí. Valeu, até daqui a pouco. Bom, então vamos lá, né? É, Portas lógicas, né? O que são portas lógicas? As portas lógicas, elas são um circuito, né? Um circuito eletrônico, um componente que ele vai seguir a partir de uma lógica de funcionamento, né? Uma, uma expressão, vamos dizer assim. Então, a gente tem vários tipos de portas lógicas. Eu vou mostrar aqui para vocês três tipos, que seria a AND, a NOT e a NAND, tá? A simbologia da porta lógica AND é essa simbologia aqui. Ela tem três pinos: pino A, o pino B e o pino C. A saída é o pino C. O A e o B são entradas. A expressão que, que diz como que é o funcionamento dessa porta lógica é essa aqui. O que que ela diz? Ela diz que o pino C, que é a saída, é igual ao pino A vezes o pino B, certo? O que que isso quer dizer? As portas lógicas, elas trabalham com níveis lógicos. O que que seria isso? Na teoria, o nível lógico vai ser 0 ou 1, certo? Então, o que que isso quer dizer? Olhando essa expressão aqui, vamos lá. Se a gente tiver nível lógico 1 no pino A, nível lógico 1 no pino B, olhando a expressão A vezes B, 1 vezes 1, o C vai ser igual a 1. Então, com isso, a gente tem aqui, ó, a tabela verdade da porta AND. O que ela nos diz, né? Que quando o A é 0, o B é 0, o C também vai ser 0. Porque essa tabela aqui, ela segue essa expressão aqui. Então, 0 vezes 0, a saída é 0. Se o A for 1 e o B for 0, né? 1 vezes 0, 0. Se o A for 0 e o B for 1, 0 também, né? 0 vezes 1, 0. Se o A for 1 e o B for 1, o C vai ser 1. Então, pessoal, essa tabela verdade mostra como que é o funcionamento da porta AND. A porta NOT, ela é simplesmente, digamos assim, né, ao contrário. Então aqui a gente tem o pino A e o pino C. A porta NOT é tipo um triângulo com uma bolinha na ponta, né? Então ela diz o quê? Que o C é igual ao A barrado. Esse risquinho em cima do A, a gente lê ele como barrado, tá? A tabela verdade dela é essa aqui, ó. Quando o A é 0, o C é 1. Quando o A é 1,
o C é 0. Então ela é sempre o contrário, tá? A porta NOT ela só inverte. Quando esse aqui é 1, o C é 0. Depois na prática a gente vai mostrar ali o que quer dizer 0 ou 1, beleza? Mas por enquanto vamos tentar entender essa lógica de funcionamento. A porta NAND, a gente também tem 3 pinos, né? A, B e C. Só que diferente da AND, ela tem aqui ó, uma bolinha na ponta. O que quer dizer essa bolinha, né? Ela vai dizer aqui ó, que o C, que é a nossa saída, é igual a A vezes o B barrado. Então, a NAND ela é uma soma de duas portas lógicas, que seria a AND mais a NOT. Então, vamos lá, vamos ver como que é a tabela verdade dela. Quando o A é 0 e o B é 0, vai ser 1. Por quê? Porque a gente está dizendo aqui ó, que a expressão dela, ó, o C, que é a saída, é o A vezes o B barrado. Então, tudo que acontece aqui embaixo da barra fica ao contrário, né? Então, o 0 vezes 0, que seria essa condição aqui, se fosse a porta AND, né, seria 0. Mas como é a NAND, ela está barrada, ela fica ao contrário. Porque ela tem uma AND mais uma NOT. Entenderam, pessoal? Vamos lá, de novo. Sendo A e B o valor 0, né? A 0, B 0. Até aqui na ponta seria 0 vezes 0. Daria 0, né? Mas como passa por uma NOT, ele vai para 1. Porque a NOT, ela inverte. Então, como a saída seria 0, passa para 1. Então, a porta lógica NAND, ela vai ser tudo ao contrário da porta lógica AND. Olha só, 0 vezes 0 seria 0, mas é ao contrário, então vai para 1. 1 vezes 0 seria 0. Ao contrário, vai para 1. 0 vezes 1 seria 0. Ao contrário, vai para 1. 1 vezes 1 seria 0. Como está ao contrário, vai para 0. Então, olha só, a porta AND só ia ter a saída C em nível lógico alto quando A e B fosse 1. Já a porta NAND, quando 1 e 1 está no A e no B, a saída C fica 0. Tá, pessoal? Então, o que isso quer dizer, né? As portas lógicas, elas vão servir para você fazer lógicas de programação mesmo, né? Por exemplo, eu quero que quando eu abra a porta do carro, acenda uma luz. Aí você vai usar uma porta lógica, por exemplo. Eu quero que quando abra as duas portas da frente, acenda a luz. Aí digamos que a tua porta esquerda da frente é o a porta direita da frente é o B. Quando o A e o B estiverem acionados, vai ligar o C, né? Que seria essa condição aqui. Então as portas lógicas elas vão te trazer possibilidades de condições, né? De você trabalhar com algumas condições para acionar algumas saídas. Agora vamos mostrar aqui na prática como que funciona. Então, pessoal, aqui a gente tem um circuitinho montado no protoboard e nesse circuito tem nesse circuito aqui tem um que a gente chama de um circuito integrado, que é um CI, ou então, como as pessoas chamam, um chip, né? Um componente eletrônico com várias perninhas, tá? O que é, nesse caso, esse componente que está montado aqui? Ele é esse componente aqui, ó, o SN74LS08N. Se você digitar isso aqui no Google, você vai chegar nesse componente aqui, tá? O que ele é? Ele é 4 portas lógicas AND, montado aqui dentro dele. Aqui dentro desse CI pequenininho, né, tem 4 portas lógicas. Dessa aqui que a gente viu antes, ó. Certo? AND, essa porta lógica aqui, ó, que tem essa tabela verdade aqui. Depois a gente já vai confirmar isso aqui.
Então, cada, cada porta lógica aqui está disposta aqui de um jeito dentro do componente. E esse componente está montado aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa porta lógica aqui, ó, do pino 1, 2 e 3, e a gente vai testar ela para ver se ela funciona de acordo com o que a gente estava explicando ali, né? Então, a gente vai ficar colocando 0 e 1 aqui na entrada e vai ver qual vai ser a saída dela. Tá, o que é 0 e o que é 1, né? Que a gente falou muito em 0 e 1, né? E a gente vai botar aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 0, 1. O que é isso? No nosso circuito, o nível zero vai ser igual a 0 volts. E o nível 1 vai ser igual a 5 volts, tá? Então, o nível lógico 0 é 0 volts e o nível lógico 1 é 5 volts. Isso é muito utilizado na indústria, tá? Trabalhar com níveis lógicos. O seu nível lógico pode ser qualquer coisa. Pode ser 0 e 10, 0 e 24, ou 5 e 20. Você que vai decidir o que é o seu nível lógico 0 e o que é o seu nível lógico 1. No nosso caso, aqui nessa experiência, o nível lógico 0 é 0 volts e o nível lógico 1 é 5 volts, beleza? Então, quando a gente for anotar aqui, ó, na tabela, vai ser o 0 significa 0 volts e o 1 significa 5 volts, beleza? Vamos lá para a prática então. Bom, então, né, pessoal? Falando de novo aqui sobre o nosso circuito integrado, o nosso componente, olha só, ele tem 14 pinos, do 1 ao 7 do lado esquerdo, então, né, pessoal, voltando aqui ao nosso circuito integrado, nosso componente, olha só, ele tem 14 pinos, do 1 ao 7 do lado esquerdo, do 8 ao 14 aqui do lado direito. Uma coisa que vai ser sempre igual é que a contagem dos pinos de um circuito integrado, de um componente desses, é sempre em U, tá? Então, o primeiro pino é sempre o primeiro aqui do lado esquerdo e o último é aqui do lado direito. E ele vai ter uma cava aqui, ó, que vai simbolizar aonde começa a contagem, né? Aonde é a parte de cima dele, beleza? Esse componente, para funcionar, ele precisa ser alimentado pelo pino 7 e pelo pino 14. E ele precisa ser alimentado por 5 volts. Então a gente vai botar 5 volts aqui, ó, do 7 para o 14. Aqui, o que está representando aqui a minha fonte, ó, é esse multímetro aqui, esse voltímetro no caso, né? Ele está indicando 5.2 volts, tá? Esses 5.2 volts estão ligando aqui o meu circuito integrado. Esse cabinho preto aqui, ó, é o negativo, e aqui tem um cabinho vermelho, que é o positivo, né? Então, no pino 7 tem um negativo, e no pino 14 eu tenho positivo. Agora, vamos lá de novo aqui no nosso esquema. Aqui ele diz que o pino 1 e o pino 2 são as entradas da minha porta lógica. Aqui, ó, o pino 1 é esse vermelho e o pino 2 é esse azul. Os dois estão ligados em 0 volts. Esse cabo verde aqui, que alimenta toda essa coluna aqui, ó, é 0 volts, é o meu negativo. Esse vermelho é o positivo e alimenta toda essa outra coluna aqui, certo? Então, a minha entrada da porta lógica, né? De novo aqui, ó, o 1 e o 2, eles estão ligados em 0, certo? Então, essa primeira condição seria isso aqui, ó. Bom, eu tive que fazer uma correção aqui na minha tabela, mas aquela primeira condição, ó,
pino 1, pino 2 e pino 3, né? A primeira condição, ó, o pino 1 e o pino 2 estão em zero, certo? Vamos dar um zoom aqui. Pronto, assim fica mais fácil de visualizar. Aqui, ó, a gente tem o pino 1 e o pino 2, né? O vermelho é o pino 1 e o azul é o pino 2. O que vai representar aqui também, esses dois LEDs? Ó, esse LED aqui é o A, que é o pino 1, e esse outro LED é o B, que é o pino 2. E aqui embaixo, né, a gente tem um terceiro LED que é a saída. Então vamos lá, vamos fazer as condições da porta lógica, né? Essa aqui, esse CI, né, é um CI com essa porta lógica aqui, ó. Porta lógica AND, né? Então, a porta lógica AND, vamos ver aqui embaixo, ó. Quando o A e o B estão em zero, o C, que é a saída, está em zero também. Então, aqui, ó, vermelho e azul em zero. Então, a saída, que é o LED vermelho aqui de baixo, está desligada, né? Então, beleza, né? 0, 0, 0 é saída nível lógico baixo. Agora a gente vai botar o A em 5 volts e deixar o B em 0. E vamos ver o que acontece. Então vamos lá. O A é o primeiro, né? Então o A a gente vai botar aqui nos 5 volts e deixar o B no 0 volts. E vamos ver o que acontece. Vamos ligar aqui de novo. Tá. Então, o LED que acendeu está dizendo que a minha entrada A está acionada, a entrada B está desligada e a saída C desligada também. Vamos lá, vamos ver a tabela. Entrada A ligada, nível lógico alto, né? 5 volts no nosso caso. Entrada B desligada, a saída desligada. Então, tá certo, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar o A em 0 e o B em 1 e ver o que acontece. Vamos lá. Botar o A para 0, o B para 1 e a saída C continua zerada, né? A 0, B 1, C 0. Agora vamos fazer o seguinte: colocar o A e o B em nível lógico alto, né? O A e o B em 5 volts. Vamos lá. Olha só. A ligado, B ligado, C também ligado. Vamos conferir aqui. A nível lógico alto, B nível lógico alto, a saída C tem que estar ligada. Então, o que a gente fez, né, pessoal, foi isso aqui, ó. A gente está usando aqui o pino 1, pino 2 e o pino 3, onde o pino 1 é o A, o pino 2 é o B e o pino 3 é o C, né, a saída. E a gente viu que a saída 3 acende o LED, que é esse LED aqui. Então, esse é o funcionamento de um circuito integrado de portas lógicas. Você muda as entradas aqui, né? Bota nível lógico alto, nível lógico baixo, para ter a saída que você quer. O que você vai fazer com esse circuito vai depender muito da aplicação, né? Mas, basicamente, você vai utilizar isso para fazer lógicas de funcionamento. Por exemplo, deixa eu pensar aqui.
você acionou o alarme do seu carro, né? Então, o nível lógico do alarme está em 1, alarme acionado. Aí uma das entradas é a porta do carro. Quando a porta está em nível lógico 0 e o alarme em nível lógico 1, quer dizer o quê? Que pode ser que a porta esteja fechada e o alarme ligado, né? Então não dispara o alarme. Agora, se você está com o alarme em nível lógico 1 e a porta em nível lógico 1 também, dizendo que a porta está aberta, aí você quer que o alarme dispare. Então, você vai usar essa lógica AND, né? E existem várias outras portas lógicas também, mas hoje o objetivo era falar sobre essas aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido também o funcionamento das portas lógicas. Mais uma vez, obrigado e se gostou do vídeo também deixa aquele like. Valeu e até a próxima.